As penas alternativas vêm sendo cada vez mais aplicadas por juízes brasileiros. Elas servem para punir o infrator que comete pequenos delitos. Ao adotar estas medidas, a Justiça permite a ressocialização do cidadão. Veja na reportagem. Prestação de serviços à comunidade, doações e interdição temporária de direitos são alguns exemplos de punições para penas alternativas. Atualmente, 850 mil pessoas cumprem esse tipo de medida no Brasil, geralmente por crimes de menor potencial ofensivo. A eficácia maior é a não inclusão dessas pessoas dentro de uma penitenciária. Por quê? Se você pega um infrator que praticou um furto famélico e joga dentro de uma penitenciária onde tem latrocinistas, estupradores, assassinos que cometem crimes hediondos, então provavelmente eles vão sair de lá letrados na práticas desses crimes e muitos deles, como eu falei, hediondos. Porque no Brasil nós temos o sistema prisional como uma faculdade do crime. Ele entra para lá, ele não sai melhor do que ele entra. Geralmente sai mais aprendido na escola da criminalidade. Condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime semiaberto, o aposentado Antônio Falcão paga a pena fora da cadeia, prestando serviços à comunidade. A experiência é que a gente sempre tem o prazer de ajudar, né, de cooperar com lá e realmente ao mesmo tempo cumprir a pena determinada ou o castigo determinado, né, que é tipo de um castigozinho, mas que a gente aqui se sente à vontade e exerce o trabalho de acordo com a nossa profissão. Nós não nos sentimos presos, nós sentimos em liberdade, cumprindo uma determinada exigência da lei em liberdade, né? Sem ter a obrigação de estar saindo da sua própria casa para ir para algum lugar como presídio ou outro lugar semelhante. Apesar de questionamentos sobre a eficácia desse tipo de punição, dados revelam que no Brasil o número de infratores que cumprem penas alternativas é superior aos que estão no presídio. A medida, que tem caráter pedagógico, não restringe a liberdade do réu e é aplicada quando a condenação varia de 1 a 4 anos de reclusão. A juíza Sandra Janine exemplifica outro caso de medida pedagógica que surtiu bastante efeito entre jovens infratores. Outro caso interessante, Lídia, foi integrantes de torcida de futebol, de jogo de futebol. E eles praticaram o delito, né, de lesão corporal e chegaram aqui. Foi um caso muito grave, porque eles rasgaram a camisa e bateram no rapaz, porque era do time rival. E aí eram 3 rapazes, 2 deles não estavam estudando, não tinham concluído o ensino médio, e nós fizemos com que eles se matriculassem, e durante 1 ano, nos dias de jogo dos times em que eles torciam, nós encaminhamos um ofício para a federação, pedimos os dias que eles encaminhassem também os dias de jogo, e eles nesses dias, durante o jogo, eles estavam prestando serviço à comunidade. Então foi uma medida pedagógica, eu acho que surtiu efeito, serviu de exemplo, né? E eu me recordo que eles ficaram, mas doutora, como é que no dia de jogo, durante 1 ano, é muito tempo. Então eu creio que essa medida foi bastante exemplar também para os demais integrantes das torcidas. A CEAPA, Central de Apoio e Acompanhamento das Penas e Medidas Alternativas, é responsável por encaminhar o beneficiário e fiscalizar o cumprimento desses serviços. O beneficiário chega até a CEAPA, ele é encaminhado para o setor psicossocial, onde é feita uma entrevista pelas psicólogas e assistente social, é traçado um perfil desse beneficiário e ver qual a instituição que melhor vai atender aquela pessoa, né? Então, a gente encaminha essa pessoa para a prestação de serviço à comunidade na instituição e a gente faz todo esse acompanhamento, se ela está cumprindo, como está sendo o desenvolvimento dela dentro da instituição.
Shirley explica ainda algumas restrições ao qual os beneficiários são submetidos e o quanto as medidas diminuem as chances de reincidência na criminalidade. A reincidência a gente acompanha e é muito baixa, é menos de 1%. A gente vê que os beneficiários, quando participam de uma prestação de serviço à comunidade, né, e são encaminhados para a instituição, eles se adequam tanto ao trabalho, gostam do trabalho da instituição, que eles percebem que aquilo que cometeram realmente não foi um erro e procuram mudar. A gente vê isso, inclusive, porque a gente acompanha com o setor psicossocial, né? O setor de psicologia sempre está conversando com os beneficiários e vê a mudança do perfil dele. E, inclusive, também, nessas instituições, eles são contratados, muitas vezes, porque prestam um serviço bom à instituição e outras vezes eles ficam como voluntários. Vem a necessidade da instituição de ter alguém lá e tornam-se voluntários e continuam praticando o trabalho lá.